Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Agora a gente vai falar de algumas coisas muito importantes. Também parece bem claro, né? Que, por exemplo, você vai falar de duas matrizes, vai comparar, elas são iguais quando elas tiverem as mesmas entradas e, claro, consequentemente elas vão ter os mesmos números de linhas e colunas. Tudo bem? Então, é muito importante ter isso em mente, que são essas características: entradas, linhas e colunas, número de linhas e número de colunas. Tá? Vamos praticar um pouco isso, vamos fazer outro exercício aqui. Tá? Tem essas duas matrizes, estou aqui no exercício A, e aí, elas são iguais? Dá uma pausa aí também, tenta fazer esse exercício, eles são para a gente exercitar aqui e entender um pouco as características da matriz. Bom, enfim, são iguais nessas matrizes, porque essa entrada, em primeiro lugar, elas são 2 por 2, então as duas matrizes são 2 por 2. E vamos comparar as entradas, ó. 1 é igual a 100 menos 99, isso é verdade. 2 é igual a 10 sobre 5, é o 10 quintos, né? 3 é igual a 3 vezes 1, 4 é igual a 4 mais 0. Então, sim, essas matrizes são iguais, tudo bem? E a gente usou aqui a nossa definição. Outra aplicação aqui, né? Quais os valores das incógnitas para que as matrizes abaixo sejam iguais? Então aqui eu tenho, por exemplo, que as entradas têm que ser iguais, a gente vai ter um pequeno sisteminha, né? Tem aqui que 2A tem que ser igual a 4. Eu sei que, então isso implica, mas eu vou resolver aqui, que o A vale 2. Eu tenho que 3B tem que ser igual a menos 9, e isso vai me dar que o B vale menos 3. Tudo bem? E eu sei que C mais D tem que ser igual a 1. Aqui, né, ainda não dá para resolver de uma vez. Aí eu vou usar a última aqui, a igualdade que eu tenho, que o 6 é igual a 2C. Isso aqui me dá que C é igual a 3. Tudo bem? Aí eu substituo o C nessa equação. E eu obtenho então que o D é igual a... fazer uma rápida conta aí, a gente tem que o D é igual a menos 2, correto? Exatamente. Então, esses são os valores para que as duas matrizes sejam iguais. Aí você pode pegar e substituir esses valores e conferir. Tudo bem, eu fiz aqui. Mas vamos conferir aqui. A primeira matriz vai ficar 2 vezes 2 é 4. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. C mais D é o quê? 1 mais menos 2 vai dar menos 1. E aqui ficou 6 desse lado, né? Do outro lado vai ficar como? 4 menos 9. Tem alguma coisa errada aí, né? Que eu fiz. Pois é. Eu fiz C mais D e coloquei menos 1, né? C mais D é menos 2 mais 3, né? Então é 1, tá? Então aqui é mais 1. Vou deixar mais 1 aqui. E aqui é 1, então aqui tá igual. E 2 vezes 3 dá 6 e é 6. Tudo bem? Então aqui. Assim, eu falei, não vou cortar. E estou simulando aqui dentro da sala de aula, provavelmente eu vou fazer essa continha aqui e depois eu vou corrigir. Mas beleza, pessoal, acho que entendemos aqui. Vamos prosseguir, então. A gente tem vários matrizes, né? Vários tipos de matrizes especiais. Eu vou falar de algumas. Então, são especiais no sentido que aparecem aí e vale a gente dar nome para elas. Tudo bem? Então, aqui o A sempre vai denotar uma matriz, também M por N. Eu vou falar especificamente de cada uma aqui. Por exemplo, quando todas as entradas da matriz for 0, essa matriz vai chamar matriz nula, independente do tamanho dela. Depois você especifica o tamanho. Por exemplo, essa aqui é a matriz nula 3×4. No contexto do texto, que você estiver estudando o exercício, falar matriz nula vai ser aquela matriz nula que está no tamanho ideal ali para você operar com ela. Então aqui é a matriz nula 3×2, tudo bem? E uma forma de você descrever essa matriz é dizer que todas as entradas A e J é igual a 0 para todo I e J. Então para toda linha e coluna vai ter um elemento na posição e vai ser 0. Tudo bem? Outros tipos de matrizes. A matriz que só tem uma linha é chamada de matriz linha. Tudo bem?
E provavelmente, né, a matriz que só tem uma coluna é chamada de matriz coluna. Então essa aqui eu posso dizer que eu não sei o número de colunas que ela tem, mas eu vou dizer que ela é uma matriz do tamanho 1 por m, por n, né, que eu falei que era m por n. E aqui essa deve ser uma matriz, deve ter umas m linhas aqui, m por 1, né, linha e coluna. Matriz quadrada. A matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Então você tem aqui um quadradinho. Aqui também. Então a gente pode até falar que a matriz é de ordem 2, por exemplo. Você quer uma matriz quadrada de ordem 2 porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Você quer uma matriz quadrada de ordem 3 porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz quadrada de ordem m se ela tem m linhas e m colunas. Dentro das matrizes quadradas eu tenho outros tipos de matrizes especiais. Por exemplo, a matriz identidade. Tá? Aqui no exemplo, uma matriz identidade é uma matriz que tem praticamente tudo zero, né? Todas as entradas são nulas, menos no que a gente vai chamar de diagonal. Daqui a pouco eu defino a diagonal. Tá? São onde as entradas, os índices são iguais. Aqui vai ser o índice 1, 1, aqui é o índice 2, 2, aqui é o índice 3, 3, onde a linha e a coluna coincidem, o índice. Então você vai pôr números uns. Então eu tenho matrizes quadradas, identidade de todas as ordens, né? Então eu tenho aqui de ordem n, eu vou ter n entradas uns no que eu chamo de diagonal principal da matriz. Uma forma de descrever, né, matriz de identidade é através dos índices, dizendo assim, que são as matrizes, que é 1 quando o índice da linha é igual ao da coluna, e é 0 caso contrário. Tudo bem? É uma maneira de identificar. Agora a gente tem a matriz diagonal. Tá? Então é o caso mais geral do que uma matriz de identidade. Né? A gente está dentro das matrizes quadradas para poder falar de diagonal. E a diagonal é o conjunto de entradas que cujos índices, linha e coluna são iguais. Então eu estou olhando aqui. Isso é diagonal para mim, o diagonal principal. Tá? Então são essas entradas aqui. Um detalhe é o seguinte, eu vou chamar de matriz diagonal, eu vou olhar para fora da diagonal. Quando as entradas que estão acima da diagonal, vamos dizer assim, e abaixo da diagonal são nulas. Tá? Essa é a definição, é assim que você define a matriz diagonal. O A e J é igual a zero quando o I é diferente de J. E aqui você inclui, por exemplo, uma matriz nula. Essa é uma matriz diagonal, pessoal, porque se você olhar para a diagonal dela, está aqui. Fora da diagonal, as entradas são nulas. Tá? Então tem essa sutileza aí, porque a pessoa pode imaginar que é uma matriz diagonal, na diagonal sempre tem que ter números diferentes de zero. Isso não é verdade. Eu só preciso ver que fora da diagonal, as entradas são nulas. Tudo bem? E aí a gente tem outros dois casos importantes que a gente vai trabalhar bastante para resolver sistemas lineares, que são as matrizes triangulares. Superior, em primeiro momento, tá? Que, como é uma matriz quadrada, a gente pode ver um triângulo aqui, ó. Daí que vem o nome. Triângulo superior, tá, o desenho não tá bom aqui, mas é isso. Imagina tem um triângulo aqui. Tá? E a gente também, da mesma forma, se ela é triangular superior, quer dizer que o triângulo inferior é nulo. Né? Eu digo nulo assim, todas as entradas são zeros. Então eu vou definir dessa forma. É o conjunto de matrizes, aqui eu chamei de D, né? D e J, onde é zero. Se o triângulo inferior é nulo, aqui, se você olhar pelos índices, tá? Aqui o número de linhas ele está maior que o de colunas. Então aqui eu estou na linha 3, por exemplo, aqui eu estou na coluna 2. Então eu estou identificando aqui, essa é a porção onde o I é maior que o J. Aqui a diagonal é a porção onde o I é igual a J. E aqui é onde o I é menor que J. Os índices. Você dá uma pausa aí, olha os índices, você vai conseguir entender como que a gente faz essas relações. Então a matriz triangular superior é essa, a inferior, né, você já consegue imaginar como que vai ser definido. Da mesma forma, né, eu tenho um triângulo aqui, só que agora eu vou olhar ele inferior na parte de baixo. E eu vou chamar ele de triangular inferior se a parte de cima for com entradas nulas. E aqui eu defino de maneira semelhante, só que eu só inverto a ordem dos índices aqui. Tudo bem? Então,
Com isso a gente encerra aqui essa primeira parte, a gente falando de definição de matrizes e tipos de matrizes. Agora a gente vai trabalhar então com as operações com matrizes.